pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como podem ver, hoje eu tô aqui numa postura um pouquinho diferente. Estou aqui em pé, porque tem tudo a ver com o que a gente vai fazer hoje, tá? Então vamos lá. Nossa aulinha de hoje será de português e eu vou pedir que vocês peguem um livro e abram na página 37. O que é que nós temos aí? Nós temos uma entrevista. O que é que nós vamos fazer? Peguem os livros, abram que eu vou explicar tudinho a vocês, tá? Aí tem dizendo o seguinte: momento da oralidade. Entrevista. Vocês chamarão 2 convidados para serem entrevistados. O objetivo da entrevista será colher opiniões e pontos de vista a favor e contra a proibição do uso de plásticos descartáveis. Leiam as orientações a seguir para realizar a entrevista. Escolham 2 entrevistados, um que tem uma opinião a favor e outro que tenha uma opinião contra a proibição do uso de plásticos descartáveis. Planejem oralmente com o professor e com os colegas as perguntas que serão feitas aos entrevistados. Escolham um colega para anotar as perguntas e outro para gravar a entrevista. Mais um colega deverá ser escolhido para fazer as perguntas ao entrevistado durante a entrevista. Façam uso de uma linguagem formal e demonstrem respeito ao entrevistado. Nós já estudamos um pouquinho aí sobre o que é essa linguagem formal. Para quem não lembra, a linguagem formal é aquela linguagem mais tradicional. É a linguagem onde nós não usamos tantas gírias, não usamos tantas abreviações. Por exemplo, a linguagem que eu uso para falar com os meus amigos, ela é diferente da linguagem que eu uso para falar com vocês, por exemplo. Eu digo, vamos dizer que eu estou aqui conversando com um amigo, tá? Ou com uma amiga, e aí eu digo assim: oi, e aí, tudo bom, tudo beleza? Jamais eu chegarei na sala de aula com esse tipo de linguagem, porque não é uma linguagem formal, não é uma linguagem adequada para ser usada em ambientes formais. Da mesma forma, quando nós vamos fazer uma entrevista, entrevistar alguém, nós também não iremos usar esse tipo de linguagem, da linguagem informal, no caso. Nós iremos utilizar a linguagem formal, que é: olá, tudo bem? Como você está? Você está bem? Ah, que ótimo, né? Uma linguagem aí mais pensada. Continuando. Ouçam o entrevistado com atenção, evitando interrompê-lo. Levantem a mão caso queiram fazer uma pergunta diferente das que foram ali elaboradas pela turma. Calminha que a gente vai ver como é que nós vamos fazer isso aí na nossa nova realidade. Usem um tom de voz que possa ser ouvido por todos. Tenham atenção às expressões corporais e faciais, pois elas indicam se vocês estão interessados no que vocês estão dizendo ali pelo entrevistado. Peçam mais informações caso ainda tenham dúvidas e agradeçam aos convidados no final da entrevista. O professor organizará um momento para que vocês comentem o que aprenderam. Vamos lá. Qual é o tema, né? Qual será aí o tema dessa nossa entrevista? Será o uso dos plásticos descartáveis. A gente já trabalhou esse assunto o máximo que a gente poderia trabalhar. Vocês já sabem, né, que existem lugares como Noronha, como a gente já viu, que proibiram esse uso do descartável. A gente já sabe quais são as consequências que esse descartável pode trazer para as nossas vidas. Já vimos que nos nossos mares, nos nossos oceanos, nós já temos um acúmulo de lixos descartáveis, né, de plásticos, na verdade. Enfim, vocês já trabalharam esse assunto ao máximo. Vocês já sabem causas, consequências, como evitar, o que acontece, tudo. O que é que vocês irão fazer agora?
vocês irão entrevistar. Ô tia, não tenho 2 pessoas disponíveis aqui na minha casa para fazer essa entrevista. Não tem problema, tá? Nós iremos mudar um pouquinho esse foco e a entrevista de vocês será sobre o uso dos plásticos descartáveis. Ponto. Vocês não precisam ter uma pessoa a favor e uma pessoa contra, tá? Vocês só precisam entrevistar alguém e essa pessoa vai dizer: eu sou a favor, eu sou contra, porque isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não acho, por exemplo, se a pessoa é contra. Eu sou contra porque eu não acho que precise. Nós temos tantas opções, como por exemplo, para evitar o uso de marmitas descartáveis, nós podemos usar vasilhas laváveis. Acredito que isso polua muito o meio ambiente, enfim. E aí vai ter, por exemplo, a pessoa que é a favor, que vai dizer: não, eu sou a favor, porque eu acho que a vida moderna, ela precisa, né? A gente acaba tendo a necessidade de utilizar esses descartáveis, enfim, tá? Eu só vou pedir que vocês encontrem uma pessoa para que vocês façam essa entrevista. Como é que uma entrevista é feita? Eu não vou chegar na pessoa e dizer assim: e aí, o que é que tu acha disso aqui? Não. Uma entrevista é feita com respeito, com formalidade. Você tem que respeitar a pessoa que você está entrevistando. Não vou chegar na entrevista e dizer assim: e aí, fulano, o que é que tu vai fazer? Me diz aí, o que é que tu acha do plástico? Tá correto? Não está. A gente precisa usar a formalidade e fingir aí que a gente é um entrevistador de um jornal famoso. E aí a gente vai chegar: bom dia ou boa tarde, queria saber qual a sua opinião sobre o uso dos plásticos descartáveis. Enfim, vocês irão montar essa entrevista. Depois que vocês montarem e pensarem direitinho sobre tudo que vocês irão perguntar, vocês irão fazer essa entrevista, tá? Eu preferiria que vocês gravassem. Caso não consigam ou não possam, ou a pessoa não queira ser gravada, essa entrevista ela pode ser escrita, tá? Tá lá a perguntinha de vocês, por exemplo: o que você acha dos plásticos descartáveis? E vocês irão escrever a resposta da pessoa sobre isso, tá, pessoal? Feita essa entrevista, vocês vão ter aí até a próxima quarta-feira. Vocês têm uma semana para produzir essa entrevista, tá? Então, vocês terão aí até a próxima quarta para me entregar. Nós temos mais uma tarefinha de hoje, que será a página 38 e 39 do livrinho de vocês, onde nós vamos trabalhar um pouquinho aí tudo o que nós aprendemos. Vou sentar, minhas pernas já estão cansadas, para que eu possa explicar a vocês essa segunda parte da nossa atividade. Vamos ver. De volta aqui ao meu lugar, como vocês já bem conhecem, nós temos aí a página 38, onde diz, né? Use o que aprendeu. Leia a reportagem a seguir. Rumo ao jeans verde. Habitualmente, visto como um dos itens mais poluentes produzidos pela indústria têxtil, a calça jeans caminha a passos largos para preservar cada vez o ambiente. A meta é ambiciosa, mas grandes fabricantes de calça jeans garantem até 2025 a produção destas peças será feita sem uso de água ou de produtos químicos prejudiciais ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores. Essa preocupação tem razão de ser, uma vez que, no sentido têxtil e de confecções, os jeans são apontados como o segmento que mais gasta água e polui o meio ambiente. A empresa espanhola Geanologia nasceu em 1993 com a meta de criar uma indústria têxtil e de confecção ética, sustentável e ecoeficiente. Em 1999, desenvolveu e lançou no mercado a primeira máquina de raio laser voltada para o segmento. Sua tecnologia permite o acabamento das calças jeans sem o uso de pedra-pomes e de jatos de areia, combinados com produtos químicos como o pergamanato de potássio, aperfeiçoado nas últimas décadas para a produção em larga escala.
A máquina hoje está presente nas lavanderias industriais dos maiores produtores do Brasil e do mundo. Página 39. Indústria desintoxicada. Nosso objetivo final é conseguir a desintoxicação total da indústria têxtil, com o uso sustentável dos recursos e a oferta de soluções para gerar um impacto positivo, ao eliminar todas as técnicas perigosas para a saúde dos trabalhadores e danosos ao meio ambiente, diz Henrique Sila, fundador e presidente da Geanologia. Segundo ele, em 2017, a combinação das tecnologias criadas por sua empresa contribuiu para poupar cerca de 8 milhões de metros cúbicos de água, equivalentes ao volume necessário para o consumo humano de Miami durante um ano. Aqui nós vamos ter um gráficozinho, né, uma imagem. Economia substancial. 5 milhões de calças jeans são produzidas por ano no mundo. Consumo em média do processo de acabamento de uma peça e com equipamentos dessa empresa de jeans, tá? Vocês vão ver aí esse gráficozinho. E aí, vamos às atividadezinhas, né? Releia o título da reportagem. Rumo ao jeans verde. O vocábulo destacado está se referindo à cor verde? Explique sua resposta. Se julgar necessário, pesquise o significado do verbete em um dicionário. O vocábulo destacado, ou seja, a palavra destacada aí nesse títulozinho da página 39, né? O vocábulo verde. Ele está, de fato, se referindo à cor verde ou o uso dessa palavra verde, ela tem um outro significado. É isso que vocês irão dizer aí. Se vocês acharem que seja necessário, vocês podem pesquisar outros usos para a palavra verde, por exemplo, se vocês ficaram em dúvida, tá? Na segunda questão, a foto que ilustra a reportagem, ela não apresenta uma legenda. Use sua criatividade e crie uma legenda para ela. A foto seria essa foto aqui, ó, do jeansinho, né, que tem um símbolo de reciclagem feitos com jeans, né? Então a gente já conhece esse símbolo aí, não é novo para a gente. E aí vocês irão criar uma legenda para essa foto usando essa imagem aí. Na terceira questão, há alguns trechos destacados na reportagem que trazem algumas informações para responder às perguntas: o que, quem, quando, onde, porquê e como, que são perguntas também que vocês já conhecem muito bem. Coloque cada uma dessas perguntas no quadro que estão ligados a essas informações. Tem uns quadrinhos aí, puxando no texto, né? Tem lá no meio do texto tem uma linhazinha e puxa um quadrinho. Vocês irão encaixar essas perguntas nas frases que estão destacadas por esse quadrinho. Por exemplo, vou dizer aqui uma frase. A menina caiu ontem. Quando? Ontem. Então, se nossa frase fosse essa, onde tivesse ali destacado o ontem, seria essa pergunta, quando? Essa pergunta, ela responde, ó, quando? Ontem. É a resposta que nós temos. É isso que vocês vão fazer aí, tá? E por último, na quarta questão, a que conclusão nós podemos chegar com base na análise das informações apresentadas no quadro Economia Substancial, que é esse quadrinho que o textinho traz, né? Esse quadrinho lilás aí. Que conclusão a gente pode chegar olhando e comparando essas duas maneiras de fazer a calça jeans, né? O jeans. Tem dizendo aí, ó, que o consumo em média no processo de acabamento de uma peça. E embaixo tem dizendo o consumo ainda, né? Só que usando os equipamentos dessa empresa. Qual a diferença que a gente pode notar? O que é que muda utilizando ou não estes aparelhos, né? Esses equipamentos dessa indústria, dessa empresa, na verdade. É isso que vocês irão responder. Por hoje a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tá? Estou disponível. Nos encontramos amanhã. Um beijo para vocês e tchau, tchau.